Funções homogêneas. Uma função ela é homogênea quando eu multiplicar as minhas variáveis x e y por uma constante qualquer e a minha função f de xy resultar em uma função que é proporcional à função original. Como assim? Vou explicar aqui. Eu tenho a minha função f de xy e eu estou multiplicando as minhas variáveis x e y por uma constante qualquer. Nesse caso aqui, eu vou chamar de t. E a minha função ela vai ser homogênea quando eu conseguir reescrever ela dessa forma. Multiplicando meu x e meu y pelo t, eu consigo colocar esse t em evidência. Às vezes, eu vou acabar colocando o t ao quadrado em evidência, t ao cubo em evidência, e o grau de homogeneidade da minha função vai ser esse k. Vai ser exatamente o número que esse meu t está sendo elevado. Vou usar aqui um exemplo para poder explicar isso melhor. Eu tenho uma função f de xy e ela é igual a 4x² mais 2y². Eu estou multiplicando agora o meu x e o meu y por t. Estou colocando ele aqui na minha função e ele está como? 4tx² mais 2ty². Nota que o meu x agora ele é tx, então é muito importante multiplicar toda a minha variável x por t. Então, onde toda na minha equação, na minha função f de xy tiver x, eu vou reescrever como tx. Desenvolvendo isso, o que eu vou ter? Isso também serve para y, tá? Desenvolvendo, o que eu tenho agora? Tx ao quadrado é igual ao quê? T² x², ty² é igual a quanto? T² y². Nota que nessa função eu consigo reescrever ela como t² vezes a minha função original. Entenderam o que eu quero aqui? Eu quero reescrever dessa forma, t elevado a k vezes a minha função original. Eu vou calcular o grau de homogeneidade da minha função tentando reescrever ela assim, t elevado a k vezes a minha função original. Por isso, eu só vou isolar o t. Eu não vou isolar outros valores da minha função. Por quê? Porque eu quero reescrever da forma t elevado a k vezes a minha função original. Nesse caso aqui, a minha função ela é homogênea de grau 2. Por que ela é homogênea? Porque eu consegui tirar todos os t's de dentro da minha função original. Se tivesse sobrado um t aqui dentro dessa minha função, ela não seria homogênea. Então você responderia, a função não é homogênea. Como eu consegui isolar o t², essa minha função ela é homogênea de grau 2. Tudo bem? Então, só para vocês terem atenção nisso. Se você não conseguir isolar o t da função, a sua função não é homogênea. E para calcular o grau de homogeneidade, você só deve colocar o t em evidência. O objetivo é você tentar reescrever a função original multiplicada por esse t. Eu vou falar aqui sobre a derivada de uma função homogênea. Como que eu sei o grau de homogeneidade de uma função, da derivada de uma função homogênea? Eu tenho aqui 4x² mais 2y². O que acontece com as funções homogêneas? Quando eu derivo ela, o grau de homogeneidade vai ser um grau menor do que a função original. Então, como essa minha função é homogênea de grau 2, a minha derivada parcial em relação a x vai ser homogênea de grau 1. E a minha derivada parcial em relação a y vai ser homogênea de grau 1 também. Então, o que acontece? Derivando aqui meu 4x² em relação a x, o que eu vou ter? 8x. 8x, a homogeneidade dela é 1. Derivando aqui o meu 2y², eu vou ter 4y. A minha homogeneidade dela é 1. Um erro muito comum na hora de achar o grau de homogeneidade da derivada de uma função é que as pessoas elas derivam o t elevado a k. E o que elas obtêm? Elas obtêm que o grau de homogeneidade da função é k vezes t elevado a k menos 1. As pessoas acabam aplicando a regra da potência quando elas vão derivar, mas isso está errado, não está certo. O grau de homogeneidade é somente k menos 1. Quando você deriva uma função homogênea, o grau de homogeneidade dela vai ser 1 grau menor que a homogeneidade da função original. Eu sei que
É muito homogêneo, é muita palavra homogênea para vocês conseguirem compreender, mas dá uma volta aí no vídeo, ouve com atenção, que isso é bem simples. Tranquilo? E o que eu vou falar agora? Sobre o teorema de Euler, ou Euler, tanto faz. Ele é um teorema que ele só é aplicável a funções homogêneas. Então, o que ele diz? Quando eu tenho uma função f de xy e ela é comprovadamente homogênea e ela tem o grau k, o que acontece? Se eu multiplicar meu x pela derivada parcial em relação a x e somar com o meu y multiplicado pela derivada parcial em relação a y, ela vai ser exatamente igual ao meu grau de homogeneidade vezes a minha função original. Esse é o meu teorema de Euler. Lembra, é só o x a variável x, não é nenhum ponto, é só multiplicar por x mesmo. Eu vou usar a função que a gente estava trabalhando para poder provar que isso é verdade. O que eu tenho aqui? Minha função original é 4x² mais 2y². Lembra que ela é o quê? Homogênea de grau 2. Então, o grau de homogeneidade da minha função é 2. E o que eu tenho? X vezes a minha derivada em relação a x mais y vezes a minha derivada em relação a y é igual ao meu grau de homogeneidade vezes a minha função. Então, o que eu tenho? A derivada de f em relação a x, 8x. Derivada de f em relação a y, 4y. Faço x vezes 8x, 8x². Mais y vezes 4y, 4y². É igual a quanto? É exatamente igual a 2 vezes a minha função original. Porque eu tenho 8x aqui, 8x² nessa minha equação, e eu tenho quanto aqui? 4x². Eu estou multiplicando isso exatamente por 2. E eu tenho aqui 4y², e aqui eu tenho 2y². Eu estou multiplicando isso aqui exatamente por 2. Então, o teorema de Euler, ele é uma verdade. Isso realmente acontece. Se eu pegar meu x e multiplicar pela derivada em relação a x e somar com meu y vezes a derivada em relação a y, isso vai ser igual ao grau de homogeneidade da minha função vezes a minha função original. Lembra que isso só vale para quando eu sei que esse meu f de xy é uma função comprovadamente homogênea.